Minha cara, minha nobre família conquistense. Você sabe, evidentemente, que Vitória da Conquista é uma cidade que teve, no governo de Guilherme Menezes, no seu último mandato, quase 900 ruas em Vitória da Conquista pavimentadas. Quem acompanhou, como eu, por exemplo, o bairro que na verdade faz parte da URB 5, do Zabelê, então é exatamente na localidade do Cidade Maravilhosa. Eu fui lá, junto com outros jornalistas, acompanhar a pavimentação do Cidade Maravilhosa, feita no governo de Guilherme Menezes. Mas, além disso, tem uma rua que é no Sobradinho, que é tão bonita quanto a Olívia Flores, também construída no governo de Guilherme Menezes. Então, fechou aquele lado. Eu nem vou dizer da quantidade de ruas do Miro Cairo e do Senhorinha Cairo, também pavimentadas pelo prefeito Guilherme Menezes. Mas, eu digo assim, é um bairro inteiro. Aí você desce e vem para aquele bairro que eu não me lembro o nome aqui, é alguma coisa, parece que o nome é Terras do Remanso, onde nosso querido secretário do governo de Guilherme, Najib, mora. Guilherme pavimentou aquele bairro inteiro, gente. Todo, simplesmente todo. Posso dizer isso a você. A mesma coisa Guilherme fez com o chamado Morada dos Pássaros. Eu estou falando isso com vocês porque vocês sabem que eu trabalho com pesquisa de opinião. E com pesquisa de opinião nós vamos na casa do cidadão conversar. E eu comecei a fazer pesquisa de opinião em Vitória da Conquista nos anos 90. E vi aquela Patagônia sem pavimentação alguma. Principalmente daquele lado que você fica perto da rodoviária que desce ali, não tinha uma rua sequer pavimentada. Ainda na Patagônia, se você prestar atenção, eu estou falando aqui para o público de Vitória da Conquista, meus caros e minhas caras, mas eu não dispenso se você puder se inscrever no nosso canal, dar um joinha, colocar seu comentário, discordar, concordar, fica a seu critério, porque aqui é democracia. Aqui não tem democracia de ocasião por interesse pessoal, né? Tem gente que tem interesse numa candidatura e começa a fazer coisa assim rápida para você pensar que é o trabalho de todo dia. E não é verdade. Quem lembra ali do Marçal, um bar que tem ali. Então, você vai pela base que eu estava dizendo, da Feira da Patagônia, e se você está no sentido Seminário descendo, você vai ver que do outro lado ali, ó, quando chega na Praça da Feira da Patagônia, do lado esquerdo de quem desce ou do lado direito de quem sobe em direção ao seminário, ali não tinha pavimentação nenhuma. Foi o governo do PT de Guilherme Menezes que pavimentou ela toda. Toda. Então, o que eu falo é o seguinte, é você fazer um bairro inteiro. Não é uma ruazinha qualquer que você vai lá e pavimenta e faz uma confusão e vai para a televisão e mostra isso e aquilo outro, como se aquilo não fosse uma obrigação natural. Então você vive numa cidade onde um governo simplesmente diz que está no Renato Magalhães pavimentando 28 ruas e pavimenta 14. E diz que as outras 14 foi erro de comunicação. E até hoje essas 14 ruas não estão pavimentadas. Entenderam como é que funciona? E aí, basicamente, no Alto Marom. Hoje, você vai ver, vou colocar aqui a propaganda da prefeita dizendo que começa num dia, pode estar chovendo, não sei o que e tal. Meu Deus do céu. Quem fez a Gilenilda Alves, importante avenida que liga a Luiz Eduardo Magalhães até a casa de Dida, no Vila América? Quem pavimentou grande parte, 90% do Vila América? Quem colocou creche no Vila América? Quem colocou escola no Vila América? Quem colocou posto de saúde no Vila América? Todas as ações do governo anterior.
Pode até o posto de saúde ter sido concluído no governo de Esdras Guzmão, mas a emenda de Jorge Sola ainda foi no governo Guilherme Menezes, né? Quem é que simplesmente idealizou e colocou dinheiro, 69 milhões de reais, para o corredor perimetral de Vitória da Conquista, que, ainda assim, recebendo toda essa gama de dinheiro, porque no governo Guilherme foram gastos 20 milhões, talvez 10 milhões, coisa assim, o fato é que quase 50 milhões de reais foi entregue ao governo de Esdras Guzmão e, por consequência, ao governo Sheila Lemos, e o corredor perimetral até hoje não foi concluído. Então, para que você entenda quais são os interesses na hora que você pavimenta uma rua. E aí, basicamente, eu falando aqui, meu caro e minha cara, de Vitória da Conquista. Principalmente você que nasceu no Alto Marom ou que viveu no Alto Marom, como meu querido padre Edilberto, que eu vim saber que ele era meu vizinho no Alto Marom e eu não conhecia ele. Padre Edilberto, que foi o presidente da Fundação de Saúde do Hospital Exalmados e que cuida de maneira sacerdotal, como ele é padre, dos alcoólicos, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, de necessidade de resolver o problema de deficiência química e que lá é tratado, lá exatamente na cidade de Barra do Choça. Um abraço para você, meu querido padre. E aí, a gente acostumou com o Alto Marom sem pavimentação alguma. E era bom, não era ruim não. Mas hoje, meus caros e minhas caras, vocês já ouviram aqui vários comentários meus sobre a Avenida Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas era o ó do Borogodó. Era uma esculhambação, uma falta de respeito, falta de educação e de respeito com o público do Alto Marom. Mas eu quero dizer ao povo do Alto Marom, da Presidente Vargas, da Rua Duarte da Costa, que está toda esculhambada, eu nem vou dizer o apelido da Rua Duarte da Costa, da Bruno Bacelar, cheia de buraco, da Expedicionário, a parte de cima, toda estraçalhada, sem providência alguma. É difícil a rua não ter um buraco. Quando eu falo aqui da Gilenilda, que José Raimundo Fontes fez essa Gilenilda Alves, em 2004, começou a aparecer buraco agora no governo de Sheila Lemos. Não tem sequer uma sinalização de trânsito, tendo ali, inclusive, uma morte registrada. E finge que tem uma pista de pedestre, uma faixa de pedestre junto ao mercado, não posso dizer o nome aqui por conta do YouTube. Vá lá para ver se alguém para e vê se está sinalizada. Nem isso, a falta de respeito. É Secretaria de Segurança Pública do município, no seu departamento de trânsito, e nem tem ninguém trabalhando seriamente. Não tem, agora para multar carro tem. Mas aí, voltando aqui a Presidente Vargas, todos vocês sabem a dificuldade que teve o governador da Bahia, Jerônimo, que eu nomeei prefeito de Vitória da Conquista. Porque Jerônimo, como governador, foi o melhor prefeito de Vitória da Conquista dos últimos 10 anos. Diante de tanta obra feita no município de Vitória da Conquista. E, especialmente, na Presidente Vargas. Era necessário que a prefeita não cometesse a desonestidade intelectual para dizer que ela está recapeando o asfalto beiju de goma estragada, que era a Presidente Vargas, até o Espetinho. Eu passei lá sábado. Estava o ó do Borogodó, como sempre. Agora, quando você passa do Espetinho, todo mundo sabe o que eu estou falando. É porque eu não posso falar loja comercial aqui para não dar problema com o YouTube. Aí você entra numa avenida. Uma avenida que vai chegar perto
perto de boa parte do caminho da Barra do Choça, que eu esqueci o nome do lugar lá, que é uma localidade de Vitória da Conquista. Me passa o nome agora, sinceramente. É outra história, é outra vida, é uma avenida de primeiro mundo que simplesmente qualificou, não é requalificar, porque nunca foi qualificado, qualificou o Carandiru. O Carandiru hoje é um bairro que você pode morar tranquilamente. Você podia morar com certa tranquilidade lá, mas era o ó do Borogodó, era horroroso o acesso. Em função da Presidente Vargas construída por Jerônimo Rodrigues, você mora bem ali. E olha que Jerônimo iluminou tudo, ficou tudo bonito. Cadê que se a prefeita bota essa iluminação na Presidente Vargas, a parte dela? Não coloca. E se vocês prestarem atenção, o governo do estado deixou em aberto um lugar que merece um guarda-reio, para que ninguém caia naquela valeta, porque um cidadão aqui de Vitória da Conquista no passado, ele foi atropelado e caiu naquela valeta ali, da parte alta da Presidente Vargas, e ele acabou falecendo, porque ninguém acabou vendo, encontrando ele em tempo de salvá-lo. Era filho daquele pessoal da milionária Elizabeth. Então, se você vem descendo no sentido Barra do Choça, no sentido Carandiru Centro, você vê que a Prefeitura de Vitória da Conquista não providenciou um guarda-reio para garantir que uma pessoa que passe mal andando ali, fazendo caminhada, caia naquela valeta enorme, é um buraco enorme que tem ali. Então você precisa colocar um guarda-reio até para sinalizar, para que a pessoa possa ver e que a pessoa possa se escorar caso fique tonto ali. Mas esse tipo de providência para a prefeitura não acontece. Você viu aqui na Caracas que a gente fala, quem foi que falou em guarda-reio? Eu. Por que a Secretaria de Infraestrutura não falou disso? Aí depois que houve a morte, que antes teve outro problema, e mesmo assim, não é guarda-reio ali, só ali, não. Precisa ter um reforço maior. Não se toma providência. Aí quando alguém morre, aí vai lá e pede, e faz pêsame, e vai, visita a família e tudo. Tudo isso é hipocrisia. Mas aí, voltando aqui ao nosso caso da Presidente Vargas, eu vou mostrar aqui o vídeo da prefeita fazendo propaganda política, mostrando que ela faz uma rua num dia só. Veja aí a contradição. E a Duarte da Costa? E o final da São Geraldo? Já está pronta, não foi pronta o governo de Sheila, não. Há muito tempo, mas sempre aparece um buraco. Sempre aparece. Quer que eu diga mais? Quando você vai ali onde era o cemitério de Sucupira, que a prefeitura fez um posto de saúde, se você chegar lá, você vê que aquela rua que fica quase em frente à casa do ex-prefeito José Pedral, você vai ver que aquele pavimento já não presta mais para nada. Ela não liga ali. Mas vou mostrar aqui e vocês vão ver qual é a contradição que tem essa senhora sobre isso. Se ela quiser fazer, ela faz. Porque estava muito feio, o Paulo Nunes falou no último vídeo. Ou você observar o que o prefeito Jerônimo fez, e fez sem mandato eletivo aqui, e você vai olhar a prefeita Sheila Lemos cantando de galo, falando isso e aquilo outro, que ela começa na hora e sai na hora, ppp, papapá. Vamos ouvir. Você chegou ao seu destino. Prefeito, onde é que a gente está? Na Presidente Vargas. E aqui é assim, a gente começa num dia e termina no outro. Dia 1º de julho, nós estamos aqui, iniciamos essa rua ontem e hoje ela vai ficar pronta. Até com chuva a gente está aqui, trabalhando para entregar essa obra. Agora sim a Presidente Vargas vai ficar novinha em folha. E essa é uma importante avenida que liga o centro da cidade até o anel viário.
E aí, queridão e queridinha, veja só o que ela falou, é o que eu digo da desonestidade intelectual. Me desculpe, prefeita, não tem nada de pessoal com a senhora, nada, muito pelo contrário. Agora, governar o município e não colocando os pingos nos is é a obrigação de qualquer jornalista responsável como eu e que não lhe deve nada na vida. Dizer o seguinte, que liga a cidade até o anel rodoviário, está correto. Mas não tem nada a ver com um pedacinho que a senhora está fazendo, não. Quem liga é a Presidente Vargas, bonita, arrumada, ajeitada, com pista dupla, feita por Jerônimo Rodrigues, prefeita. Ou a senhora acha que o povo do Carandiru, me desculpe o povo do Carandiru, que eu aprendi a chamar daquele jeito, mas é o Santa Cecília e vai por ali, as adjacências e tal. Certo? Você que é do Alto Marom, você sabe que esse trabalhinho que a prefeita fez, que é só jogar um asfaltinho em cima da bagaça que estava, cheio de buraco, não tem nada a ver com aquele asfalto implantado na Presidente Vargas depois do espetinho. Ali é uma avenida de primeira linha que vai demorar para poder furar. Mas já aqui, no que ela fez, o buraco vai aparecer. Então é isso que eu falo. Por que será que a prefeita, quando quer, ela começa na chuva? E nem importa que tem chuva que ela faz. Né? Não é engraçado isso? Agora, eu pergunto a você, minha cara, minha nobre família conquistense, por que será que várias ruas na URB5 não têm essa pressa? Por que será que a Avenida Brumado tem 5 anos que ninguém consegue consertar? Hein? Por quê? A Avenida Brumado é importante, liga o anel rodoviário ao centro da cidade, não é? Liga a cidade de Vitória da Conquista ao sertão da Bahia, não é também? Mas o que ela fez lá? Está lá a confusão do mesmo jeito. Então, de modo que a gente tem que colocar a verdade acima de tudo. Caramba, para com essa lambança. O Jerônimo Rodrigues foi que ligou São Sebastião a BR-116, proporcionando à Prefeitura de Vitória da Conquista a colocar um ônibus coletivo urbano para atender aquele distrito. Foi o governo de Jerônimo Rodrigues que ligou a cidade de Vitória da Conquista ao importante distrito de Batipé. Foi Jerônimo. A mesma coisa aconteceu com a ligação do Iguá à BR-116. Tudo isso é obra de quem? É obra de Jerônimo, prefeito de Vitória da Conquista. Jerônimo ontem esteve em Vitória da Conquista, assinando a ordem de serviço para investindo 80 milhões no hospital de base, que já tem aquela quantidade enorme de UTI. Foi Jerônimo Rodrigues que fez o Hospital Afrânio Peixoto virar um hospital ortopédico de primeira linha. São coisas que Vitória da Conquista viu com esse que eu chamo de prefeito Jerônimo, porque trabalha mais do que a prefeita Sheila Lemos. Porque, pelo menos, o governo do estado não vai trazer polo têxtil para Vitória da Conquista, porque aquilo é uma farsa. E quem denunciou isso? Fui eu. Mas a Prefeitura de Vitória da Conquista gastou milhões de reais dizendo à população que Vitória da Conquista ia criar um polo têxtil que ia ter primeiro 80 mil empregados, depois 50 mil, depois passou para 8 mil e só eu dizendo não vai criar nada porque não tem nada para fazer. Agora, eu posso ter a opção de ficar calado, mas eu não quero ficar. Porque antes de qualquer compromisso político com quem quer que seja, o meu compromisso é com a minha terra. E eu não gosto que maltrate Vitória da Conquista.
E Vitória da Conquista é uma cidade maltratada. Eu digo a você, meu caro e minha cara que está me assistindo aqui, esse bairro onde eu moro, Boa Vista, esse bairro sempre teve uma pavimentação primária, porque se trata de um loteamento feito aqui nos anos 78 e 79. Todas as ruas tinham aquela base de asfalto. Todas as ruas do Boa Vista possuíam meio-fio ou sarjeta, como vocês falam. A Prefeitura de Vitória da Conquista colocou na TG6 uma borra de asfalto e alguns moradores tinham colocado uma borra também de mais ou menos 300 metros. E o que fez a Prefeitura de Vitória da Conquista? Ao invés de passar o asfalto dela, que é uma borra nova, em cima dos 300 metros da borra colocada pelos moradores, a Prefeitura simplesmente parou o trabalho da sua borra nova exatamente onde começou a borra velha. Isso é serviço. Existe uma coisa no jornalismo, enfim, em toda a arte gráfica, que a gente chama de arte final. Em matéria de arte final, a Prefeitura de Vitória da Conquista é uma vergonha. E quer que eu diga mais a vocês? Como eu disse que todas as ruas têm um meio-fio, você sabe o que a Prefeitura de Vitória da Conquista fez? A Prefeitura de Vitória da Conquista simplesmente retirou os meios-fios da TG6 e nunca devolveu. Então eu pergunto, como é que o meio-fio está numa rua e a Prefeitura tira e leva para onde? Qual é a explicação que foi dada? Aí você vai dizer, poxa, Paulo, mas ninguém prestou atenção, mas eu prestei atenção. Porque é aqui que eu moro. Eu passo todo dia e vejo o que acontece. Está lá a bagaceira. Eu entendo que o meio-fio tem a função de não permitir que entre água na beirada da pista, na beirada da rua, para não fofar o asfalto. Mas eu não sou engenheiro. Mas para a Prefeitura de Vitória da Conquista, importante é jogar o asfalto ali, quando terminar, vem outra eleição, a gente trabalha e vamos ver o que faz. Então, a prefeita podia dar esse exemplo, né? Com chuva, chega num dia e no outro dia o asfalto está colocado. Agora eu quero saber qual é a outra rua que vai receber esse benefício. Porque a Presidente Vargas eu conheço demais. Eu conheço a Presidente Vargas há mais de 60 anos. Aliás, eu conheço o Alto Marom todo há mais de 60 anos. E sei de tudo o que aconteceu ali em todos os tempos. Por isso, eu tenho como falar. E posso dizer, colado onde a senhora estava lá, prefeita, fazendo propaganda política, a senhora podia ter olhado a Bruno Bacelar também, né? Poderia ter olhado a Duarte da Costa. Tem uns caras me perturbando aqui, dizendo para eu falar o apelido. Não vou falar isso, não. Gosto do povo lá. Lá foi onde o menino da Terra Dourada de Alcobarã nasceu, né? Enfim, Vitória da Conquista é uma cidade onde a mentira é maior do que a verdade. E a perseguição, a pirraça, a falta de compromisso com a terra é visível. Não é risível, mas é visível. Bom dia.